Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e com o livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 244 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 708, 710 e 711 da Consolidação das Leis do Trabalho, que tratam da competência do vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho e também da competência das secretarias das varas do trabalho. Nesse sentido, nos diz o artigo 708 da Consolidação das Leis do Trabalho, que compete ao vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho substituir o presidente em suas faltas e impedimentos. Portanto, havendo uma falta ou impedimento do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o mesmo será substituído pelo vice-presidente. As alíneas A e B deste artigo 708 da Consolidação das Leis do Trabalho encontram-se revogadas. E dentro daquela sistemática que nós adotamos para esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, nós não teceremos ilações a respeito das mesmas. Passamos, pois, ao estudo do parágrafo único deste artigo 708 da Consolidação das Leis do Trabalho, que nos diz que, na ausência do presidente e do vice-presidente, será o tribunal presidido pelo juiz togado mais antigo ou pelo mais idoso, quando igual à antiguidade. Aqui cabe aquele parênteses que nós temos trazido a vocês durante essas nossas aulas, de que a consolidação das leis do trabalho necessita urgentemente de ser transformada em um Código do Trabalho e um Código do Processo do Trabalho, porque o seu texto ele não vem sofrendo ao longo dos anos as necessárias evoluções da legislação pertinente. E a reforma trabalhista, perpetuada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, falhou imensamente nesse sentido, como já vimos, temos noticiado durante todo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, deixando a desejar quanto à organização e à modernização dos artigos seletistas,
Esse é o caso, por exemplo, deste parágrafo único do artigo 708 da Consolidação das Leis do Trabalho, que traz ainda a nomenclatura de juiz togado, sem levar em consideração que, atualmente, no Tribunal Superior do Trabalho, em todos os níveis de tribunal e mesmo de varas do trabalho, não existe mais a figura do juiz classista. Portanto, todos os ministros do presidente, todos os ministros do Tribunal Superior do Trabalho são juízes de carreira e, portanto, não existe mais a composição classista. Dessa feita, o texto insto no artigo 708, parágrafo único, não deve mais ser apreciado sob a égide do termo juiz togado mais antigo, mas sim ao ministro mais antigo ou pelo mais idoso, quando for igual à antiguidade. Então, nesse sentido, na ausência do presidente e do vice-presidente, quem assumirá a presidência do tribunal é o ministro mais antigo ou pelo mais idoso, quando igual à antiguidade. Então, temos dois ministros de igual antiguidade, vai-se pelo ministro mais idoso entre eles, para que ele possa presidir o Tribunal Superior do Trabalho na ausência do ministro presidente e do ministro vice-presidente. O artigo 709 da Consolidação das Leis do Trabalho encontra-se revogado e, portanto, não merecerá acuidade nesse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, nessa nossa aula de número 244. Passemos, pois, ao artigo 710 da Consolidação das Leis do Trabalho, que nos diz que cada junta terá uma secretaria sob a direção de funcionário que o presidente designar para exercer a função de secretário e que receberá, além dos vencimentos correspondentes ao seu padrão, a gratificação de função fixada em lei. Aqui, novamente, perdeu a reforma trabalhista oportunidade de atualizar o texto seletista e nós estamos a nos deparar com o termo Junta de Conciliação e Julgamento, que já não existe mais, e, nesse caso, será substituído pelo termo Vara do Trabalho. Portanto, cada vara do trabalho terá uma secretaria, sob a direção de funcionário que o presidente desta vara, essa aqui é outra situação, porque o presidente é termo que se utilizava quando havia a representação classista, que nós já vimos em aulas anteriores, foi extirpada do cenário jusoperário brasileiro, em que o juiz era o presidente, o juiz togado era o presidente e os demais componentes eram os juízes classistas. Quando deixou-se de ter esta participação dos juízes classistas em todos os níveis, sendo de varas do trabalho, tribunais regionais do trabalho e Tribunal Superior do Trabalho, esse termo
juiz-presidente deixou de ser utilizado porque apenas um juiz será o lotado em cada uma das varas do trabalho de todos os tribunais regionais existentes no país. Portanto, o termo certo seria: cada vara do trabalho terá uma secretaria sob a direção de funcionário que o juiz designar para exercer a função de secretário e que receberá, além dos vencimentos correspondentes ao seu padrão, ou seja, além dos vencimentos que ele já recebia pelo exercício profissional junto àquela vara do trabalho, ele receberá ainda uma gratificação de função prevista na lei. Nos diz o artigo 711 da Consolidação das Leis do Trabalho que compete à Secretaria das Juntas. Logicamente, vamos entender esse caput do artigo 711 da Consolidação das Leis do Trabalho como tendo a nomenclatura atual de compete à Secretaria das Varas do Trabalho o recebimento, a autuação, o andamento, a guarda e a conservação dos processos e outros papéis que lhe forem encaminhados. Aqui, novamente, há um parêntese que, com o advento do processo eletrônico judiciário do trabalho, deixou-se de ter a movimentação processual via papéis e passou-se tudo a ser administrado de forma eletrônica, não havendo mais competência às varas do trabalho de receber, autuar e autuar os procedimentos judiciais eletrônicos do trabalho, já que isso é feito automaticamente pelo sistema eletrônico. Mas compete às secretarias das varas do trabalho promover o andamento do processo dentro do processo judiciário eletrônico e promover a conservação desses processos dentro do sistema. Compete às varas do trabalho de igual sorte, nos diz o artigo 711 consolidado, a manutenção do protocolo de entrada e saída dos processos e demais papéis. Nesse sentido também, com o advento do processo judiciário eletrônico, já não há mais protocolo de entrada e saída, a guarda das varas do trabalho, mas sim já se encontra o mesmo inserido no processo judiciário do trabalho, cabendo à vara do trabalho escolhida pelo sistema para a competência processual manter o processo judiciário eletrônico do trabalho em andamento. Compete ainda à Secretaria das Varas do Trabalho, de acordo com o que nos noticia o artigo 711, o registro das decisões. Logicamente que o registro das decisões é feito dentro do processo judiciário eletrônico do trabalho. Continua o artigo 711 seletista a nos dizer que compete à Secretaria das Varas do Trabalho a informação às partes interessadas e seus procuradores do andamento dos respectivos processos, cuja consulta lhes facilitará. Excetuada a situação daquela parte que não tem procurador constituído,
a informação das partes interessadas e seus procuradores do andamento dos respectivos processos estará disponível aos mesmos dentro do processo judiciário eletrônico do trabalho, que é o que se encontra vigente na atualidade. Portanto, o artigo 711 da Consolidação das Leis do Trabalho merece reparo no sentido de ser atualizado para os fins da moderna situação processual em todos os níveis do processo judiciário do trabalho e do poder judiciário do trabalho. Nos diz ainda o artigo 711 da CLT que compete à Secretaria das Varas do Trabalho a abertura de vista dos processos às partes dentro do processo judiciário do trabalho. Informa ainda o artigo 711 consolidado que é competência das varas do trabalho a contagem das custas devidas pelas partes nos respectivos processos. Normalmente, essa contagem das custas devidas pelas partes nos respectivos processos não é feito pelas secretarias das varas do trabalho, mas sim pelo setor contábil do Poder Judiciário, afeito àquelas unidades judiciais diversas. O fornecimento de certidões sobre o que consta dos livros ou arquivamento da Secretaria também hoje não é mais competência da Secretaria das Varas do Trabalho, como nos noticia o artigo 711 seletista, mas também é feito através do processo judiciário eletrônico do trabalho. Nos diz ainda o artigo 711 consolidado que é competência das varas do trabalho a realização de penhoras e demais diligências processuais. Na verdade, hoje a realização das penhoras é feita pelos oficiais de justiça e as demais diligências processuais são cumpridas através do processo judiciário eletrônico do trabalho. Portanto, as varas do trabalho, através de suas secretarias, já não realizam penhoras e diligências processuais, apenas e tão somente elaborando os respectivos mandados judiciais e encaminhando-os ao setor dos oficiais de justiça para seu cumprimento. Nos diz ainda o artigo 711 da Consolidação das Leis do Trabalho que compete às varas do trabalho o desempenho dos demais trabalhos que lhe forem cometidos pelo presidente da junta, logicamente, é o juiz titular ou substituto que esteja naquele momento atuando perante aquela determinada vara do trabalho e não mais pelo presidente da junta por razões óbvias, já que não existe mais a representação classista nas varas do trabalho, para a melhor execução dos serviços que lhes estão afetos. Portanto, todos aqueles serviços que visam a movimentação célere e importante do processo judiciário eletrônico do trabalho
será realizada pela Secretaria das Varas do Trabalho, por ordem do juiz responsável por aquela unidade judiciária, fazendo com que sejam melhores as execuções dos serviços que são afetos às varas do trabalho. Estas eram as considerações que nós gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 244 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez a mais que aqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos propiciar com a continuidade desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, além de podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.